Eu diria o seguinte: a gente está diante de uma situação que é mais do que necessário, acho que especialmente a gente, a imprensa, porque, primeiro, infelizmente, a nova geração, vou ser bem explícito, até porque eu já sou bem veterano, posso falar isso, está repleta de jornalistas que misturam muito a função com essa coisa de ser influenciador e tal. Uma coisa é você ter seu time, torcer, todos nós, como diria João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira, todo mundo tem o seu time, todos nós ficamos felizes com as vitórias dos nossos times. Mas a prioridade do nosso trabalho não é torcer, gente. É ver o futebol, analisar, trazer informação, não é torcer. Eu não estou aqui para torcer. Se tivesse para torcer, eu estava com a camisa do Flamengo lá na arquibancada. Se tivesse para torcer, eu estava pegando avião hoje para voltar para o Brasil. Eu vou ficar por aqui, vou continuar aqui fazendo meu trabalho. Então, esse já é um ponto que é bem delicado. Então, a gente tem que bater na tecla da realidade e não ficar vendendo uma falácia para o torcedor. A distância é muito grande. E ontem isso ficou muito claro. Existem algumas diferenças entre o confronto PSG e Botafogo e o confronto Bayern e Flamengo. E quais são elas? A maneira como o time forte encara aquele jogo. O PSG contra o Botafogo, não estou aqui a tirar méritos do Botafogo, apenas lembrando os detalhes. Não colocou todos os titulares, não era um jogo eliminatório e jogou muito mal. Por méritos do Botafogo, inclusive. Beleza, legal, ok. Ontem, o Bayern estreou, entre aspas, na competição, porque o primeiro jogo foi contra um time que nem deveria estar aqui. Time amador. O segundo contra o Boca, um jogo de baixa intensidade, o Boca chegou a empatar e intensificou um pouquinho, fez 2-1 e resolveu o jogo. E o terceiro com o time reserva. Perdeu para o Benfica. Benfica que está habituado a enfrentar equipes assim, porque joga a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, joga competições europeias. Os times brasileiros, gente, não estão habituados. O desespero do Flamengo, o nervosismo dos jogadores, com vários jogadores experientes, hein? No começo do jogo, quando o Bayern faz 2 gols, um é gol contra, o outro gol para mim simboliza tudo. Vamos lembrar o gol, puxa da memória, vejam depois o lance. O Pamecano é zagueiro. Ele vai lá na intermediária ofensiva, dá o bote e desarma o Arrascaeta. O Arrascaeta parece estar jogando contra o Maricá. Recebe a bola de costas para o campo adversário, na intermediária de defesa, como se estivesse jogando contra o Maricá. O zagueiro adversário já vem rachando, já toma ali a bola, o Kane é acionado e a precisão do Kane. A bola tem um desvio, é verdade. Mas é impressionante a confiança, a técnica e a precisão. E vendo no campo, já tinha visto, vendo de novo o Kane, assim, é assustador. Aí alguém tentou já comparar o Pedro com o Kane. Meu Deus do céu, o Pedro, para mim, é o melhor 9 da América do Sul. Mas a diferença entre os dois é muito grande. O Bayern ontem jogou a Vera. É o time no planeta Terra que melhor faz esse trabalho. Ele induz você ao erro o tempo todo, enquanto ele quer. Então o Bayern resolve o jogo rapidamente, altíssimo nível, índice de aproveitamento dos ataques, das finalizações. Ao contrário, por exemplo, do Flamengo, que eu sempre critico aqui, que perde muito gol. O Palmeiras tem sido assim. Veja, o Palmeiras finalizou 18 vezes para fazer o gol contra o Botafogo na prorrogação, sendo muito melhor que o Botafogo, com ótimos jogadores também para a nossa realidade. E aí você vê o Bayern abrir o placar, ampliar o placar, aí ele arrefece, porque ninguém vai jogar com aquela intensidade marcando alto o tempo todo, e o Flamengo consegue jogar. Tem 2 chances com o Luiz Araújo, uma grande defesa do Neuer, faz um gol com o Gerson, o que faz o Bayern? Opa, um gol só de diferença, retoma o modo pressão máxima. E chega mais um gol, por quê? Naquele momento, para quem defende, tem que se fechar, ficar entrincheirado, o Flamengo estava entrincheirado. Eu falei isso antes do jogo. Momentos do jogo vão acontecer que o Bayern vai encurralar o Flamengo, é inevitável. E aí o Luiz Araújo tenta dar um chute para longe, acaba chutando no pé do Goretzka, todo mundo enfurnado na área, o time desarvorado, e sozinho o jogador do Bayern chuta e faz mais um gol. Aí vem o pênalti no segundo tempo, diminui. De novo o Bayern retoma o modo pressão, o Luiz Araújo tenta sair jogando, mas com pouquíssimas opções de passe, o Flamengo estava de novo asfixiado, sai mais um gol. O controle do Bayern foi o tempo inteiro. O Flamengo não teve controle, teve mais posse, mais finalizações, mas não teve o controle do jogo. O controle é todo do time alemão. A diferença é abissal. Contra o Chelsea deu o jogo. O Chelsea está numa segunda prateleira hoje. É um time muito jovem que não é tão poderoso. O Bayern é da primeira prateleira e faz muito bem esse trabalho. Ninguém na América do Sul pressiona o Flamengo como o Bayern pressionou. Ninguém, nenhum time. Não tem paralelo. É muito diferente. Tá? Isso aqui não é uma justificativa. O Flamengo errou muito. O Luiz Araújo errou. Outros jogadores erraram. Felipe Luiz não foi nada feliz na escalação. A Arrascaeta não era para começar esse jogo. Aliás, a escalação que eu imaginava, que eu tentei acertar, não era informação, era mais observação, um palpite. Eu acertei 10 jogadores, menos um. Eu acreditava em Bruno Henrique no começo, entrou a Arrascaeta de saída. Né? Acho que ele não foi bem nesse sentido. O Flamengo tentou fazer o jogo dele. Acho que isso tem aspectos positivos.
Flamengo conseguiu fazer 2 gols no Bayern, ninguém faz 2 gols no Bayern, né? O Flamengo conseguiu fazer 5 gols de times europeus, mas o time que defensivamente tomou 4 gols no Brasileiro até agora, tomou 4 gols no jogo. Por muitos erros, mas aí que é preciso entender. Tem muita gente, torcedor do Flamengo, que não está entendendo. Os erros, sem tirar a culpa dos jogadores do Flamengo, do seu técnico, a responsabilidade deles, eram forçados por um time que é superior, que te obriga a errar, porque te pressiona de uma forma avassaladora o tempo todo. É outro nível de futebol, de concentração, nível físico, técnico, tático, a forma como os jogadores do Bayern ganham os duelos corpo a corpo, a velocidade dos zagueiros, a recuperação. Tudo é muito diferente. E a gente está acostumado a ver esses times jogando entre eles. E até perguntei ao Felipe Luiz na coletiva sobre isso. Os times brasileiros não têm intercâmbio com o primeiro mundo do futebol, com essa elite técnica do futebol mundial. Então, quando você vai jogar, você toma um susto. O Flamengo ficou assustado. Qualquer time sul-americano passaria, acho eu, por aquilo. Porque foi assim, o começo é muito avassalador. E é o time que melhor faz esse trabalho. E a gente tem que enfrentar essa realidade e parar com essa bobagem, tentar dourar a pílula, tentar transformar os times brasileiros em algo que eles não são, porque poderiam ser melhores. Isso passa pelo nosso atraso tático, técnico, técnicos obsoletos, técnicos de fora que vêm para cá que são muito bons, outros nem tanto, e pela mesmice do futebol brasileiro. Isso tem que ser discutido. Ontem foi uma aula para o Flamengo, mas para todo mundo. Agora, o torcedor bobo vai ficar só no clubismo, discutindo, foi eliminado, não foi, isso é besteira. Isso é papo de botequim, de gente boba, tacanha. Vamos falar sério sobre futebol. Ontem foi uma lição para todo mundo. O time, que é líder do brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um dos mais fortes elencos da América do Sul, foi subjugado claramente por um forte time da Europa. Foi um confronto raro. Um time da elite técnica do futebol sul-americano contra um time da elite técnica do futebol europeu. E o que se viu foi uma diferença brutal. E não se iludam, os erros, muitos erros, são responsabilidade e erros dos jogadores do Flamengo, que devem ser criticados pelos seus erros, mas com muito mérito de um adversário que faz você errar, porque te pressiona de forma intensa o tempo todo que ele quer. E aí fica muito claro. O Felipe Luiz falou, inclusive, sobre a diferença técnica, que eles são os melhores jogadores, eu entendo, eu até concordo, que são realmente melhores, mas poderia o Flamengo fazer melhor. Uma das razões pelas quais não fez melhor, mesmo com tantos jogadores experientes, com passagem na Europa, é justamente o quê? Esses caras não estão habituados a jogar nesse nível. Esse time, o time brasileiro, um time brasileiro, não está habituado. Então foi muito impactante. E vendo no estádio, assim, vou dizer para vocês, é uma coisa muito clara. Eu escrevi meu texto que eu pus no blog no intervalo do jogo. Depois só acrescentei uma linha ou duas ali sobre o segundo tempo. No intervalo do jogo eu escrevi. É aquilo ali. Muito bem, você sabe que eu tenho há uns 5 anos que eu e o Arnaldo eu e o Mauro estamos rompidos, né? A gente não se fala só profissionalmente e tal, mas eu preciso reconhecer que eu assino embaixo tudo isso que ele falou. Eu tenho ouvido muitas eu também assino. Críticas elogiosas, não, porque o Flamengo, porque jogou como o Flamengo e tal. Sinceramente, pode ter jogado como o Flamengo, mas pode ter jogado com o Flamengo que é mais ou menos o Bayern. E o Bayern jogou como o Bayern, né? O Flamengo é mais ou menos o Bayern aqui. Então ele pega o Juventude, faz 6-0 desse jeito, que o Mauro falou. A gente vai levar isso mais, evidentemente, aprofundar isso. Vamos ouvir primeiro o Danilo. Mas eu acho também que isso tudo que o Mauro disse é verdade e eu acrescento que, na minha visão, o Felipe Luiz errou na escalação. É isso que eu ia falar. Mas o Mauro falou isso também. É isso que eu ia perguntar. O Mauro falou. Sem Arrascaeta e com o Bruno Henrique. O Mauro eu contava falou isso também com o Danilo, sem o Wesley. É isso que eu vou perguntar para o Danilo. Claro, há uma diferença imensa, e acho que o Mauro deixou claríssimo isso, embora a gente esteja rompido, eu reconheço que ele está certíssimo. Danilo, mas e o Flamengo? Que está sendo muito elogiado, não, porque jogou como o Flamengo, porque chutou mais, porque não sei o que e tal. Sinceramente, eu acho que isso não explica o que foi o jogo, né? Foi uma diferença... Não vamos nos iludir, né? O Flamengo não chegou nem perto de ameaçar o Bayern. É isso. Em alguns casos, as estatísticas elas não fazem não nos dão a leitura perfeita do jogo, né? Embora o Flamengo seja superior nessas estatísticas, eu acho que o Mauro usou a expressão certa, que é o Bayern teve o controle do jogo o tempo todo. A impressão assistindo a partida é que o Bayern, quando se sentia ameaçado, quando precisava acelerar um pouquinho, acelerava e conseguia abrir a vantagem para ficar à frente do Flamengo com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que até para a gente ler a estratégia dos dois times, fica um pouco mais difícil para a gente ler a partir do momento dos 5 minutos sai um gol contra. Aquilo ali quebra muito o que foi planejado para o jogo, e aí o Bayern mostrou realmente que
vinha para matar. Em 10 minutos já estava 2-0 e eu não estava no estádio, né? Estou aqui na Filadélfia, assisti pela televisão, mas a minha impressão é exatamente igual a do Mauro em relação à diferença técnica e física, muito diferente, o jeito que pressionava, o jeito que queria resolver o jogo, os chutes, e aí, diante de tudo isso, o Flamengo não poderia errar da maneira que errou. Sim, o Bayern pressionou, o Bayern forçou os erros do Flamengo, mas num jogo quando você pega um Bayern de Munique, num mata-mata de Copa do Mundo, o jogo tem que ser de erro zero. E o Flamengo errou muito mais da conta do que podia, né? Então, eu acho que foi... o placar, dá pra gente falar que o placar foi digno diante da diferença dos dois times, na diferença física, na diferença técnica. Agora, essa história de que jogou como Flamengo, isso realmente eu acho que não tem muita questão, como você disse, Tirone. Eu acho que o Bayern foi bem superior e dominou o jogo do jeito que quis, e acho que essa é a tendência desse mata-mata daqui para frente, porque ontem, aliás, anteontem, no jogo Chelsea-Benfica, a hora que o Chelsea fez o segundo, o terceiro, o jeito que o Maresca comemorou, correndo, ali eu olhei e falei assim, tá diferente. Porque os caras, durante a primeira fase, você já via alguns sinais de que os caras queriam sim ganhar. Simeone e tal, Inter de Milão contra o River. Agora, o jeito que comemoraram aquele gol contra o Benfica na prorrogação, já deu para ver. E o Bayern, a mesma coisa ontem. Além do 2-0, logo em seguida o Flamengo tem uma chance e o Neuer faz uma grande defesa, acho que foi a grande participação dele durante todo o jogo, e o Kimmich vibrou com ele no 2-0, estava 2-0 para o Bayern, e o Neuer fez uma defesa, e o Kimmich vibrou como se o jogo tivesse 0-0, como se fosse final da Champions League contra o Real Madrid. Então, assim, ali deu para ver que vai ser diferente. E eu acho que essa é a tônica que a gente vai ver daqui para frente. Entre todos os europeus dominando realmente, e aí chegaremos naquela previsão que a gente já tinha, que em algum momento esse campeonato viraria Champions League. E ontem foi uma amostra disso. É muito, muito diferente quando a gente vê um europeu de nível alto jogando contra um dos melhores sul-americanos dos últimos tempos. Mas mesmo assim a diferença é muito, muito grande. E eu acho que o Flamengo também sentiu, especialmente o Wesley, de novo, né? O Wesley começou muito atordoado, né? Então talvez nesse ponto, se o Danilo tivesse entrado, daria um pouco mais de segurança, talvez, mas acho que não ia mudar o resultado final, não. Mas realmente o Flamengo sentiu bastante a diferença e deu para ver que os jogadores estavam até não vou conseguir falar essa palavra agora. Estavam atordoados, pronto. Ô Danilo, você na sexta-feira errou redondamente ao dizer que o Botafogo era favorito, porque não era, você sabe que não era. Mas confirmou-se o resultado do Palmeiras. Agora, evidentemente, você considera sexta-feira o Chelsea favorito. Ô Juca, assim, quando eu digo que o Botafogo era favorito, não significa que o Palmeiras ia perder, né? O Botafogo tinha mostrado mais futebol até então contra os outros adversários de melhor nível do que o Palmeiras, né? E o Botafogo estava numa estratégia boa. Eu acho que o Botafogo... Depois a gente vai discutir melhor o Palmeiras e o Botafogo, mas eu acho que a estratégia do Botafogo contra o Palmeiras foi horrível. Mas até então, o Botafogo tinha mostrado mais futebol do que o Palmeiras. E agora o Chelsea e Palmeiras, de novo, o Chelsea é favorito. E eu acho até que a gente tem que distanciar um pouco a comparação, que ela vai existir, é óbvia, mas entre o que o Flamengo fez com o Chelsea e o que o Palmeiras pode fazer com o Chelsea, justamente pela questão da vontade que eu digo aqui. Acho que vai ser muito diferente. Óbvio, eu não estou dizendo que o Bayern é ao mesmo nível do Chelsea. Não. O Bayern é muito melhor que o Chelsea, é outra prateleira, e se tem algum desses europeus que a gente vai olhar e tem jogo, pode ser o Chelsea, pode ser o Borussia, né, que vai jogar depois com o Monterrey, pode ser que são europeus que deem um pouco mais de jogo, mas ainda assim eu acho que eles são superiores aos que a gente tem. E a partir de agora, a vontade que os caras têm, a concentração que os caras vão ter, vai ter que ser jogo da vida para qualquer um que quiser passar deles. Lembrando